Ô, Valu, ninguém mais quer falar de outra coisa do Cruzeiro se não for da troca de comando da SAF, né? Vamos começar por esse assunto pra gente entrar no papo sobre o Cabuloso. Cara, analisa, discorra, o que você acha sobre essa troca aí, né? Ronaldo saindo, entrando um Pedro Lourenço, que é um grande cruzeirense, que das intenções ninguém duvida, mas aí fica daqui pra frente a análise como dono de um gigante clube de futebol. Sua análise sobre isso. A gente vai precisar de mais tempo para conseguir realmente ver especificamente o que vai acontecer no Cruzeiro, mas de imediato eu já consigo te falar que é uma mudança drástica no perfil, né? E no perfil com relação a investimentos. Eu acho que uma coisa muito inteligente por parte do Pedro é a manutenção do Gabriel Lima, porque eu tenho para mim, Lauro, e aí não é notícia, é realmente percepção, não é informação, o Gabriel Lima lutou muito juntamente com outros da equipe do Ronaldo e o próprio Ronaldo, para deixar o Cruzeiro numa condição minimamente sadia. O que é sadia? Hoje, há 2 anos e 4 meses, a gente não ouve falar de salários atrasados, de dívida do Cruzeiro na FIFA. Ele, estando na parte desse processo, e ele já fez questão de deixar claro naquela entrevista coletiva, / pronunciamento do Ronaldo, do Pedro Lourenço e ele mesmo, Gabriel Lima, presente, ele vai manter os pés no chão com relação a responsabilidades. Mas isso não quer dizer que o Pedro Lourenço vai investir o mesmo que investiu o Ronaldo, ou não investiu, na opinião de alguns. O Pedro Lourenço, ele realmente vai ter essa capacidade maior de investimento e ele vai sentir o Cruzeiro de uma outra forma. Não adianta. Eu posso te falar das minhas experiências de infância que eu tive com a minha família. Você pode me falar das suas, mas o pertencimento vai ser somente por parte de sua parte com a sua família e de minha parte. O Pedro Lourenço, ele pertence ao Cruzeiro. É diferente. Desde antes dele ser o Pedrinho dos Supermercados BH, ele já é um torcedor do clube. Então, eu acho que isso. E o Pedro, a sua primeira fala, me pareceu uma fala bem equilibrada. Vamos lembrar que o Pedro Lourenço, o Cruzeiro, para mim, não acabou antes da chegada do Ronaldo, muito por conta dos vários socorros do Pedro Lourenço, porque antes o Cruzeiro era pensado como? De 3 em 3 meses. De qual maneira? A cada 3 em 3 meses, alguém batia na porta do Pedro Lourenço. Me ajuda aí, ó. Tá Me ajuda aí. Aquele incêndio imediato era apagado para novamente, daí a 3 meses. O Pedro não sabia para onde ia o dinheiro dele. Essa é que é a verdade. Muitas vezes ele deveria achar que ia para um lado, ia para o outro. Foi muito bom para ele o Ronaldo ter se aproximado dele desde o começo dessa gestão dele, Ronaldo, aqui no Cruzeiro. Porque ele pôde aprender muito do que é feito hoje no Cruzeiro e a maneira correta. Eu acho que um grande indício disso já é o fato dele manter o Gabriel Lima, fazer questão do Gabriel Lima, conversar com o técnico Fernando Seabra, como ele, Pedro, disse que conversou no sábado à noite, antes da segunda-feira. Antes do anúncio oficial. Antes do anúncio oficial. Então, eu costumo dizer o seguinte, disse até na TV Band de Minas, ele teve a oportunidade de beber de 2 águas de administrações. Outras, ele viu para onde o Cruzeiro acabou indo, e essa agora, que sim, em termos esportivos, ficou devendo, claro que ficou devendo. Em 2023 e 2024, especificamente, o Cruzeiro foi muito mal, conseguiu chegar nos objetivos traçados pelo departamento de futebol, mas através da falha do próprio Ronaldo, do Paulo André e do Pedro Martins, figuras que já não estão hoje mais no Cruzeiro, em caminhos diferentes. É como se o Cruzeiro tivesse uma estrada reta com alguns buracos, mas ele resolveu fazer um caminho alternativo pela estrada de chão. Chegou, mas chegou assim, bem avariado. Então, mas nesta parte que diz respeito à responsabilidade fiscal, pagamento de dívidas, a gestão do Ronaldo, acho que o maior legado que deu ao Cruzeiro foi colocar de novo o profissionalismo dentro dos muros da Toca da Raposa 2. O grande questionamento, tanto que era pelo rendimento em campo, pelo desempenho em campo após 2022. A questão administrativa e econômica nunca foi citada, porque de fato ficou muito mais organizado. Então me parece, Lauro, que essa passagem de bastão, o Pedro, acho que talvez não tivesse
pelo entendimento, ele não é um homem do futebol, ele está se tornando um homem do futebol agora. Me parece que a passagem acontece no momento correto. Isso a gente só vai conseguir afirmar daqui os próximos meses, anos, dias, etc. Porque essa questão administrativa, a gestão do Ronaldo para mim fez muito bem, e a questão de investimento, importante lembrar, né? O Gabriel Lima já disse, o Cruzeiro não vai ser uma espécie de jogo onde você faz um modo dinheiro infinito. O Cruzeiro vai ter uma responsabilidade mesmo com aquilo que tem para investir, e é claro, com um cara com um perfil que quer ver o Cruzeiro, que formou ali a sua capacidade como cruzeirense, ele sabe que ele não vai poder fazer tudo já na próxima janela, pelo menos é a minha opinião, mas eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de estar bastante otimista com relação a essa chegada do Pedrinho, mas eu volto a salientar mais uma vez. Eu tenho uma fama em meio de alguns cruzeirenses de ser um cruzeirense pessimista. É muito importante que, além do aporte financeiro do Pedro, o Cruzeiro não deixe de cumprir hoje com as responsabilidades fiscais que tem. Se isso acontecer, realmente tem tudo para o Cruzeiro, como disse o próprio Ronaldo, fazer de forma mais acelerada aquilo que ele já não estava conseguindo fazer. É claro, isso diz respeito à qualificação no principal, que é o carro-chefe de todo clube de futebol, que é o seu elenco profissional. Como você disse, eu acho que a análise melhor, né, vai acontecer lá na frente. Obviamente, depois de um trabalho pronto para poder, de fato, analisar e saber foi bom, não foi, tá sendo legal, tá fluindo bem, é preciso de mais tempo. Mas, como jornalista, o que me causava uma certa preocupação era saber se o Pedro ia saber delegar bem as funções. E o lado do torcedor ficaria um pouco de fora desse negócio. É preciso estar lá, mas é preciso mais razão do que emoção para lidar com um clube de futebol. A gente já viu dirigentes no futebol muito brasileiro apaixonados e com boas intenções. Isso, e que enfiaram os pés pelas mãos. Mas assim, vendo a equipe que ele está montando. Começou muito bem, com né, Alexandre Matos, com Pelaípe, o Edu com Pelaípe, né? Com o Edu da Sena. Me parece, então, que o Pedro, nesse momento, está sendo muito assertivo. E a manutenção do Gabriel Lima, né? Exatamente, que administrativamente foi muito bem. Então, eu acho que o torcedor tem tudo para ficar animado mesmo. Eu enxergo que a partir de agora, o Cruzeiro, pelo menos, com o aporte que deve acontecer na janela do meio do ano aí, o Cruzeiro já, pelo menos, não briga mais por parte de baixo da tabela. Não vou dizer que o Cruzeiro esse ano que vem, já está brigando nas cabeças por título. Mas eu acho que a partir de agora, o Cruzeiro entra num patamar em que começa a esquecer um pouco essa rabeira da tabela aí. Ele até falou isso. É minha opinião, e ele mesmo falou disso brevemente, o Pedro, que primeiramente o objetivo desse ano parte de cima da tabela, né? Alguém perguntou se não, continua o mesmo objetivo. Claro que se o Cruzeiro estiver um pouco melhor, dependendo de como o Cruzeiro vai chegar, eu disse o seguinte até, vai chegar o Natal para o cruzeirense, mas não vai chegar a janela do dia 10 de julho. Essa é a grande verdade. Há uma expectativa né? grande, né? Mas o Pedro continua mantendo aquela situação de primeira parte da tabela. O que o cruzeirense não deseja, em hipótese alguma, é aquele flerte, como aconteceu, um flerte muito real no Campeonato Brasileiro do ano passado, com a nova possibilidade de rebaixamento, né?